sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer, o podcast aqui da Casa do Bom Menino de Arapongas. A nossa missão você já conhece, edificar pessoas através da educação, promovendo transformação real na vida de crianças, jovens e suas famílias. E hoje esse compromisso se renova com um tema urgente que merece toda a nossa atenção. A nossa conversa é sobre um assunto sério, delicado, mas extremamente necessário: a proteção de crianças e adolescentes diante dos riscos e violências que ainda fazem parte da realidade de muita gente. Para esse bate-papo, a gente tem a honra de receber a Soraya Braga de Souza, assistente social que atua no CREAS de Apucarana, com mais de 7 anos de experiência nas políticas públicas de proteção social e enfrentamento à violência. A Soraya também é mãe e traz um olhar profundo e sensível sobre os desafios que envolvem a infância na nossa sociedade. Então já se ajeita aí, porque o bate-papo de hoje vai trazer informação, reflexão e, principalmente, caminhos para a gente contribuir juntos para um futuro mais seguro e humano para as nossas crianças. Vamos nessa? Soraya, que privilégio ter você aqui com a gente. Muito obrigada por topar, né, esse desafio, aceitar estar aqui conosco. Nós estamos muito felizes pela sua presença. Obrigada. Na verdade, quem está feliz sou eu. Estou muito feliz com essa oportunidade de conhecer esse projeto, que é um projeto de muita relevância, com certeza para as famílias, para a sociedade, né, para as nossas políticas de proteção. Mostra que é necessário inovar, mas é possível inovar, né? E a comunicação, ela tem que ser o nosso principal método de prevenção, né? E de combate às situações de violência. Então, eu quero parabenizar a Casa do Bom Menino, a equipe de vocês, né? A gente vê que existe um interesse de relevância, de ser relevante, de ter realmente um impacto social. E esse projeto, ele me encantou, me apaixonei na primeira vez que eu ouvi falar. Então, eu estou muito honrada de fazer parte da história. Sabe, Soraya, você introduziu muito bem, falou com muito carinho aqui do projeto, né? E eu acredito que antes da gente ir mais a fundo nesse bate-papo, eu preciso comentar algo que é muito forte aqui no Projeto Crescer, né? Esse cuidado com as crianças, essa atenção individual. A gente fala, né, que existe um olhar sensível ali para a criança e também para tudo aquilo que envolve essa criança, né? A sua família também. E as assistentes sociais aqui do projeto, elas têm um papel muito importante nesse processo, né? Elas são protagonistas nesse sentido, ajudando a garantir esses direitos, a fortalecer esses vínculos e estar mais próximo, né, dessa tão importante família. E você, que tem esse olhar tão atento, né, a essas questões sociais, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Soraya, como é que você enxerga a importância desses espaços, né, como o projeto, onde o cuidado ali com a infância, com a adolescência, né, e a atuação do serviço social caminham juntos, sim, né? É uma parceria, certeza, né, Soraya? O serviço social, ele é uma profissão que historicamente cresceu trabalhando com famílias, né? Em diversos momentos ali da história, vai mudando o seu modo de atuação, a sua visão sobre o que é família, o que é cuidado, né? O que são violências. À medida que a ciência política e as ciências sociais vão se desenvolvendo e melhorando, o serviço social vai acompanhando, né? Mas a gente tem, a partir do ECA, uma legislação muito forte que coloca que o trabalho e o cuidado com a família, com a criança e adolescente é de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, esses três, eles não atuam separados, eles atuam juntos, né? E a assistência social, em diversos momentos, assim como a saúde, a educação, ela vai representar o Estado, né? As políticas públicas. E a família, ela não pode estar sozinha nesse processo. O serviço social é uma profissão que vai, por meio dessas políticas públicas e por meio da sociedade civil organizada, né? Vai conseguir comunicar com essas famílias, trazer a perspectiva da família para as instituições, para as políticas públicas, mas também a perspectiva da proteção, do cuidado, dos direitos, né? A gente fala muito da capacidade protetiva das famílias. É isso que a gente fomenta, é isso que a Casa do Bom Menino faz. Fortalecer essas famílias para que elas possam cada vez mais serem mais eficientes no papel de proteger, de prevenir. Porém, essas famílias, na verdade, nenhuma família é perfeita ou nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador consegue ou nasce sabendo como criar seus filhos, como promover cuidado. Sim. Então, essas instituições e as profissões que aqui atuam,
elas são essenciais para que a gente possa acompanhar essas famílias, a gente possa dar opções, né? A gente lida numa sociedade hoje de muitos nãos. Você não pode agir dessa forma, você não pode falar, você não pode corrigir dessa forma. E essas instituições, e principalmente a assistência social, vem dar outras possibilidades. Exato. Então, você não pode atuar dessa forma, mas você pode se comunicar dessa forma. É dar métodos, fortalecer essa família. Então, eu acho que esse projeto, ele mostra que a sociedade civil, ela tem um papel essencial nisso, que é de educar, que é de dar possibilidades, né, de caminhar com essa família. Não só o Estado, mas que também é necessário que o Estado pegue o exemplo da sociedade civil, dessas instituições, né, e coloque em prática essas possibilidades. Né? Então, um projeto como esse, que se comunica com as famílias de forma assertiva, de forma potente, né? Dentro da possibilidade dessas famílias, dentro da realidade dessas famílias, tem que ser exemplo, sabe? Tem que virar método, tem que virar política, tem que virar algo assim, totalmente reproduzível. Porque é de uma efetividade, de uma eficiência que eu fico, assim, feliz, né? Como atuante nessa frente, eu fico muito feliz de ver que a gente não está cedendo às pressões, a gente não está cedendo às violências, a gente está se reinventando, né? A gente está conseguindo alcançar essas famílias de diversas formas, a juventude de diversas formas, os profissionais também, porque eu até vi que muitos profissionais escutam e comentam ali, interagem nas redes sociais com o projeto, porque nós estamos todos no mesmo fluxo, no mesmo objetivo. Então, a gente pode crescer, né, de formas muito múltiplas, mas de formas muito potentes junto com essas famílias. Exato, né? A gente acredita muito na força da parceria entre escola, né, instituição e família, né? Porque não tem como se olhar para o aluno como um sujeito sozinho, né? Um sujeito isolado. É preciso analisar todo esse contexto, né? Sim. E eu vejo, é um trabalho muito bonito, né? Um olhar realmente muito sensível e preocupado com tudo aquilo que envolve o aluno. Mas eu queria muito saber... A gente vê a Soraya, né, toda empoderada, domina o assunto, tem um amor, né, que dá pra ver, dá pra sentir o seu amor por essa profissão, né. Então eu queria entender um pouquinho, né, como é que surgiu como começou, na verdade, né, o seu envolvimento ali com a proteção da infância. Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque eu preciso voltar. Graças aos meus anos de terapia, hoje eu consigo reconhecer que eu preciso voltar lá na minha infância, né? Quando essa temática já me mexia de diversas formas e já transpassava. Então, eu tenho muitos episódios, alguns traumáticos, outros divertidos, né? Em que era muito difícil para mim lidar com a violência contra a infância. Né, tem um episódio muito conhecido pela minha família, né, muito virou motivo assim de sátira da minha família, de brincadeiras internas, que é o episódio do menino bomba. Então, eu era muito nova, eu tive acesso a uma informação que eu não conseguia elaborar naquela infância, que foi de uma criança que morava ali, provavelmente em alguma região do Oriente Médio, que estava em guerra, e a família aceitou, né, em troca de alimento, que ele tivesse o seu corpo revestido por bombas e ele fosse para frente de uma guerra, ali fazer uma ameaça internacional. E assim, eu vi aquela notícia, logo depois eu fui para férias na casa da minha avó, e aquela coisa de dormir tarde, conversas. E aí eu tenho essa memória de eu fui contar para os meus primos o que aconteceu, o que eu vi, mas eu não conseguia falar, tamanha dor que eu senti. Eu fiquei horas por aquela madrugada chorando, e eu chorei muito, então a minha família lembra, assim, eles riram muito. A minha avó me acolheu, ela entendeu. Então, assim, é uma mistura, né? Em algum momento, aquela dor daquela infância violada, ela transpassava a minha infância, né? E eu consigo lembrar de filmes. Existem muitos filmes que eu não assisto nem na vida adulta, porque eu assisti enquanto criança e retratava o sofrimento de outras crianças, e eu não consigo. Ainda que eu trabalhe com isso, porque na verdade não é a Soraya adulta que está sendo exposta a essa dor, é a Soraya criança ainda. Então essas são as emoções. Nossa, que forte isso. É muito forte. Olha. Só que começou por aí. Essa inquietação começou desde a infância, de não entender, de não entender como não se conformar não também, me conformar, né? Assim, como que pode ser tão natural a sociedade. Eu lembro, inclusive, que a minha avó, ela falava isso pra mim, ela falava, nunca deixe de sentir essa dor.
sabe? Não deixe de sentir essa dor, porque a partir do momento que a gente se conforma, ver uma notícia dessa no jornal e não se sentir, não se inquietar, não adoecer por causa disso, é porque a gente perdeu alguma humanidade. Então, tem esse episódio da infância, né, que é muito marcante, mas na minha atuação profissional, logo nos meus anos de estágio, quem me conhece, quem trabalha comigo, quem me conhece até na minha vida mais íntima, sabe desse episódio, que eu carrego com muita dor, mas assim, é o que me dá uma projeção de que eu não posso ficar, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, calada diante das violências que as crianças sofrem. Que é o episódio da menina Ingrid, que foi uma criança que eu estagiava no CRAS, então eu acompanhava. Era uma criança filha de uma mãe que era viciada em drogas, e essa menina morreu diante de um incêndio. Então a mãe perdeu a capacidade protetiva, colocou ela numa situação de risco. A casa pegou fogo, a mãe, os demais estavam fazendo uso de drogas. Essa criança, ela foi encontrada, né, pelos bombeiros, o corpo dela totalmente queimado, em posição fetal, embaixo da cama. Então, assim, isso são sinais de que, durante a perda da vida dela, ela sofreu. Ela tinha uma noção do que estava acontecendo. E por que isso é central na minha atuação profissional e pessoal no combate à violência, né? Porque, naquele momento, a rede de proteção, ela foi acionada em diversos momentos. Os órgãos de responsabilização, o CRAS, a educação, todo mundo ia atrás e falar, gente, essa criança está em risco. Ela precisa de uma ação, ela precisa... Só que naquele momento as políticas públicas não estavam prontas para proteger. Porque a gente fala muito da capacidade protetiva das famílias. Mas o Estado tem que ter uma capacidade protetiva, tem que ter uma rede de atendimento, tem que ter um fluxo de enfrentamento. Então, o profissional que vai receber ele, que vai receber essa denúncia, que vai receber essa criança, tem que estar preparado. E aí eu leio hoje, depois de muitos anos dessa atuação, mais de 7 anos desse episódio, eu ainda carrego a dor, porque nós não conseguimos proteger essa criança, né? Mas isso também é um motivador, porque existem muitas Ingrids por aí. Né? E a gente precisa, sim, as instituições precisam se preparar. A lei, ela foi se moldando, então, depois desse episódio, existem inúmeras leis de proteção, mas quem protege não é o papel. Quem protege são pessoas. Quem protege não são paredes, né? São indivíduos, são profissionais, são pais, né? São pessoas, é a sociedade. Então, a gente precisa discutir isso. E aí, eu gosto de ser esse provocador. Essa pessoa que vai mexer na feridinha ali, que ninguém quer mexer. Que, tá faltando materialidade e capacidade de proteção aqui. Essa família, ela tá vulnerável, mas ela também precisa ser fortalecida por outros lados, não só por si só. Então, essa é a minha mobilização. E aí, eu posso dizer que essa é uma luta de uma vida, né? Porque depois que eu virei mãe, a minha filha, ela me mostrou que a infância, ela pode ser o melhor momento da nossa vida. E ela tem que ser o melhor momento da nossa vida. Então, a minha filha Helena, ela é o combustível, eu diria, assim, para que eu possa defender a infância dela, mas a infância de tantas outras crianças que precisam, que não conseguem se proteger sozinhas. Exato. Que lindo, né? Que sensibilidade, né? E que responsabilidade, né? E a gente falou muito, a gente fez uma volta no tempo lá na sua infância. Eu queria entender o que do seu ponto de vista seria uma infância segura e como a gente pode construir isso com pequenos hábitos, né? Eu entendo que é uma mudança, né? Não tão pequena, não é tão superficial como como eu estou colocando aqui, mas e eu queria entender o que para você, né, seria essa infância segura e como é que a gente constrói isso no dia a dia. Sim, infância segura. Né? É assim, complexo, né? Não deveria existir essa frase. Toda infância deveria ser já segura por si só. Exato. Mas a sociedade provou que falhou. Né? A sociedade falhou. A sociedade não consegue hoje... eu vou dar um exemplo muito simples da minha infância para a infância de hoje. Na minha infância, a gente brincava na rua. Tirava o tampão do dedo. Sim, ai, que né?
Jogava a bola pra fora do muro Ia e lá tinha que ir naquele lá. quintal daquele vizinho. A minha mãe era esse vizinho que não podia encostar a bola lá, né? Mas assim, em algum momento, as ruas ficaram muito perigosas. E aí, em vez da gente, enquanto sociedade, ir para as ruas com a criança para falar esse é um espaço da infância, a gente tirou as crianças e colocou elas dentro de muros. Então, quando a gente fala de uma infância segura, a gente está falando de uma falha da sociedade, né? A infância segura, na minha concepção, conforme tudo que eu já estudei, conforme os profissionais que eu acompanho, é uma infância do brincar, é a infância do experimentar, é a infância da liberdade, né, do que a gente chama do experienciar. A infância é um momento em que a criança ela não está sendo treinada para ser um trabalhador ou para ser um profissional. Não, a infância é um momento em que ela está sendo treinada para ser um indivíduo. Para ser ela. Para ser ela, para ter uma personalidade, né, sadia para a sociedade, para desenvolver as suas habilidades. É um espaço em que a criança ela tem que se sentir pronta para que a cada desafio ela mesma possa criar suas articulações, os seus recursos para transpassar essas dificuldades. Então, a infância, gente, é o chão da nossa vida inteira. O que a gente vive na infância, a gente vai levar, vai ser a base, o alicerce da nossa vida adulta. A infância segura, para mim, ela está muito nos moldes das comunidades indígenas, né? Onde a criança, ela aprende a partir da liberdade, né? Onde ela sobe na árvore, onde ela interage com todo mundo da comunidade, não só com seus pais ou com a natureza com também, a natureza, né? Perdemos esse... né? A gente perdeu isso. Então, assim, a gente não tem mais hoje crianças que você vê crianças subindo em árvore. Você não vê mais criança subindo em árvore. Você não vê mais criança. Aqui é muito comum na Bahia, a gente não tem essa tradição, mas jogando bets na rua, né? Não vê, a gente não vê. A gente vai conseguir ver isso em algumas zonas periféricas, onde as crianças têm mais esse acesso do ir e vir, mas hoje, majoritariamente, você chega num bairro, você não vê crianças, as crianças estão em tempo integral na escola, que é uma forma de protegê-las também. Então, onde hoje a gente consegue encontrar essas crianças brincando, essas crianças explorando, essas crianças de forma segura, né, conhecendo e desbravando as relações sociais, né, suas interações com outras crianças de sua idade, são nos serviços de convivência, são nos serviços de contraturno escolar, são nas instituições, onde a gente vai ter uma série de profissionais que vão elaborar ali um projeto pedagógico, né, um projeto social, para que essas crianças estejam convivendo. Então, a gente teve essa modificação na sociedade, onde a gente tirou a criança da livre circulação e restringiu espaços. E a gente tem hoje, realmente, eu tô falando para você que eu gostaria muito que as crianças estivessem nas ruas brincando, mas a minha filha não brinca na rua, né? Porque não é seguro. Não é seguro. Então, a infância segura é uma infância do experimentar. Além da segurança de ordem coletiva e comunitária, a gente tem um outro fator da infância atual que deveria ser uma aquisição, mas está virando um agente violador de direitos, que é o uso excessivo de telas. Né? Com certeza essa pauta já veio aqui. Acho que em todo bate-papo a gente trabalha essa questão. Exatamente. Então, a gente tem hoje a intimidação sistêmica virtual, que é o famoso cyberbullying. Né? Então, esse espaço que deveria ser uma opção de conexão com outras realidades, de comunicação segura, virou um agente violador de direitos. E a gente também tem, né, estudos muito competentes e de fontes confiáveis que colocam que o aumento dos transtornos de desenvolvimento estão relacionados ao uso excessivo de telas. Então, a gente tem hoje um número muito grande de crianças com diagnósticos cada vez mais cedos, mas a gente para olhar a dinâmica dessa infância, é uma interação completamente com a tela. E a tela, gente, não há uma interação, não há um estímulo social, né? Então, a gente tem essas inseguranças externas, sociais e comunitárias, e a gente também tem as inseguranças internas. Então, a gente falar de uma infância segura, para mim, é a gente falar sobre uma infância possível,
dentro da realidade social. Porque a gente também não pode ficar sendo saudosista. Que é assim, a minha infância que era uma infância boa de verdade, né? Não, na nossa infância também tinha violência, também tinha risco, também tinha desproteção, né? Tinha índices de mortalidade infantil muito grandes por questões de ordem de saúde, ausência de uma série de seguranças, doenças que hoje estão erradicadas. Mas hoje a gente precisa, como pai, como mãe, como cuidador principal, como profissionais que trabalham com a infância, seja na educação, seja nos serviços de contraturno escolar, a gente precisa, dentro dessa sociedade, criar uma infância segura possível. Dentro das nossas limitações. Dentro das nossas limitações. Reconhecendo todos esses fatores. Isso. Mas no campo da família, a infância segura é a infância do afeto. É a infância do afeto sem medidas. Sabe? O afeto sem nenhum tipo de restrição. Porque o afeto, para a criança, é como ela constrói a percepção de proteção e de risco. É a partir do afeto, é a partir dessa experiência que ela vai entender as relações que a colocam em risco e as relações que são protetivas. Então, é o afeto. E o afeto, gente, é o abraço para dormir, é o abraço ao acordar, é a repetidas vezes o eu te amo, a reafirmação do quanto essa criança é preciosa, do quanto às vezes ela é a realização de um sonho para esses pais. Ou até quando ela não é a realização de um sonho, expor que ela é central nessa família, né? Colocar para essa criança que ali é um ambiente seguro. E o afeto é essa possibilidade. Tanto que muitos dos abusadores, eles se aproveitam dessa aproximação afetiva com, né, a família. Então, assim, a nível de dados, 70% dos abusadores, eles são do círculo social daquela criança. Isso significa o quê? Eles se aproveitam... O perigo não tá só lá fora, né? Não, o perigo não tá lá fora. Dentro. 76% dos casos de violência são dentro da casa. E o estranho, ele não entra na nossa casa. Quem entra na nossa casa é o conhecido, né? Então, eles se aproveitam desse vínculo afetivo para gerar o abuso, para gerar o silenciamento dessa criança. Então, assim, olha, se você contar, ninguém vai acreditar em você, porque eu sou o pai, eu sou a referência, né? Eu sou a referência. Só que a criança, quando ela tem contato com o que é saudável, bom e protetivo, ela reconhece que aquilo é negativo. Então, a infância segura é a infância do afeto, das relações. É a infância do jantar à mesa, da refeição à mesa. É a infância da brincadeira conjunta. É a infância da supervisão. Então, assim, se tiver crianças nessa rua, se ela tiver amigos e é possível ela brincar ali, então acompanhe o seu filho até fora de casa. Supervisione essa brincadeira. Supervisione a brincadeira no parquinho, na praça. Porque essa é a infância segura possível dos nossos dias, né? Assim como supervisionar o uso de telas e várias outras questões que a gente pode, enquanto família, fortalecer. Nossa, e quando eu fiz a pergunta, eu imaginei que a gente fosse para um campo tão complexo. E aí você trouxe de volta, a gente vai revivendo tudo isso, né? E são essas memórias, né? Que a gente faz, essa visita no passado, e a gente começa a se lembrar lá da nossa infância, né? Sim. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da família, né? E eu imagino que existam muitos pais, cuidadores ou mães, né, nos assistindo e refletindo, fazendo essa reflexão de como suas infâncias foram difíceis, né? Eu queria entender como é que é possível romper esse ciclo de violência, né? Para não reproduzir isso na criação desses filhos. Sim. Que é muito difícil, né? A gente vive... Essa pergunta é bem complexa. Vai ficar longa essa resposta. Olha, hoje a gente vive numa sociedade que naturalizou a forma de educar dos nossos pais, né? Que fizeram o possível. Eu não vou entrar aqui em questões de ordem moral, enfim. Os nossos pais fizeram o possível, tendo que lidar com muitas situações, mas a gente tem que evoluir. Né? A gente evoluiu enquanto tecnologia, a gente evoluiu enquanto ciência, a gente tem que evoluir enquanto sociedade. Com certeza. Então, dentro dessa evolução, a gente já aprendeu. E eu acho que não cabe aqui abrir a discussão da palmada, se pode dar a palmada ou não, porque é crime, a agressão física é crime, então isso tem que estar posto, né? Mas não dar a palmada, como que eu educo então?
Porque nós viemos da educação da palmada. Então, assim, nós somos seres e indivíduos que nós aprendemos, né? O nosso comportamento, ele é aprendido. Então, a partir do momento que eu aprendi que para impor limites eu tenho que utilizar a agressão física, quando me é tirada a possibilidade de fazer a agressão física, o que eu uso? Que recurso que eu tenho? Qual que é o método? E aí, a gente tem uma série de possibilidades. A gente tem a famosa educação positiva. A gente vai ter outros métodos de educação parental em que os pais vão explorar, né? Tem a questão das recompensas. Então, à medida que você faz uma coisa boa, eu te dou uma recompensa. E aí vai ter gente que vai falar, esse eu concordo, esse não concordo. Porque a parentalidade, ela é uma questão muito da perspectiva da família. A gente não pode querer reproduzir modelos parentais para todo mundo. Não funciona. Não funciona, sabe? Então, assim, não tem como eu pegar a minha forma de educar a minha filha e fazer para você aqui uma descrição que não, esse é o método correto. Só que a minha filha é um indivíduo socializado de uma forma, criado de uma forma, com questões cognitivas de sua pessoalidade dela. As outras crianças, elas são diferentes, né? Então, hoje em dia, com a questão do autismo, a gente tem tratado muito sobre a individualidade dos seres humanos. Só que isso vale para todas as infâncias, para todos os processos de adolescência, né? Cada um vai experienciar de uma forma diferente. Então, não tem como eu dizer para você que existe um método vencedor, universal. Não. O que eu diria para esses pais é que educar é um processo de reeducação. Toda vez que eu estou educando a minha filha, eu estou também revisitando as minhas memórias, os meus traumas e aprendendo com eles o que, na época da minha infância, eu não conseguia aprender. Então, quando a gente fala sobre o não bater, né, sobre o estabelecer regras, sobre criar um ambiente protetivo, mas também com limites, e que nós temos o papel, enquanto pais, de estabelecer limites, e isso é um processo dos responsáveis e não da sociedade. O primeiro local onde essa criança vai ter regras, onde essa criança vai ter obrigações, responsabilidades de acordo com a sua fase do desenvolvimento, é a casa. Então, esses pais, eles precisam fazer isso, revisitando sim as suas memórias, mas sentando de frente com eles mesmos e questionando. Isso realmente foi? Isso realmente me fez bem? Né? Então, assim, quando a minha mãe usava da ameaça, tô falando da minha mãe mesmo, da minha mãe. Quando ela usava da ameaça pra eu ir tomar banho, isso realmente me fez bem? Porque daí, será que em algum momento eu não aprendi que eu tenho que ir até o extremo da situação para cumprir uma regra? Então, é sentar de frente para si e falar, olha, eu realmente era feliz naquele momento? Eu olhei, como que eu olho para meus pais hoje? Porque tem aquele famoso bati e não morreu, né? Nossa, eu ia falar isso agora. Comeu e não morreu. Eu ouvi muito isso. Porque a minha filha, ela não consumiu açúcar até os 2 anos. Então, todo mundo virava e falava assim, olha, eu dei pros meus filhos e não morreu. Não é sobre morrer. E os reflexos disso, E os reflexos disso. Gente, como que essa criação, como que é a nossa relação com os nossos pais hoje? Sabe? Como que a gente se relaciona com os nossos pais? Essa relação que eu quero que a minha filha tenha comigo no futuro, essa impressão de que a gente reproduz o que os nossos pais fazem, ela é real mesmo, a gente reproduz, só que não significa que é o único caminho. Que é uma sentença. Que é uma sentença. Né? Então a gente precisa ser, quanto pai e mãe, a gente precisa ser sincero. Sentar de frente com esses traumas, com essas vivências e falar, é isso que eu quero? Mas a paternidade e a maternidade, ela é uma experiência maravilhosa, porque a partir dela a gente pode construir novas memórias. Então, eu vejo muito, né, na minha experiência, assim, que existiam dores e memórias que eu tinha da minha infância e da minha convivência com os meus pais, que me traziam muita dor. Mas, depois da minha filha, eu consegui ressignificá-las e colocar uma memória boa ali.
Então, isso foi muito importante para mim, nesse processo de me reeducar enquanto eu estou educando. E aí, gente, vai ter uma série de profissionais que dão cursos gratuitos, que promovem diálogos, né? A gente tem a Maia, é uma profissional que vai falar sobre uma educação positiva, e muita gente vai falar, eu não quero educação positiva. Mas, assim, dentro desse método, existem coisas que você pode trazer para a sua realidade, né? E se permitir entender, se acolher de que educar é um processo de acertos e erros. Né? A gente vai errar e a gente precisa aprender a pedir desculpa para os nossos filhos quando a gente erra. Porque a gente educa muito mais pelo exemplo do que pelo falar. Então, é esse exemplo. A principal forma de educar e proteger os nossos filhos é a partir do nosso comportamento. Não tem como eu falar para o meu filho, não minta, se ele me vê mentindo. Não tem como eu falar para o meu filho, você não pode pegar nada do que é do outro, se ele me vê pegando o que é do outro. Isso causa na criança um conflito absurdo. Então, a gente precisa, muitas vezes, ao invés de falar, agir. Né? Então, isso é um padrão que a gente cria no consciente, no inconsciente dessa criança, que ela vai levar para a vida adulta. E isso vai ser incorruptível. Quantas coisas a gente não aprendeu com os nossos pais que a gente não negocia? Seja de ordem moral, como o não roubar, o não mentir, ou de ordem até religiosa. Né? Aquelas coisas que a gente aprendeu com os nossos pais. Vou dar o exemplo assim, né? De hábitos de fé, como rezar antes de dormir, né? Que foi muito mais aprendido pelo comportamento, que a gente viu que os nossos pais tinham pela conduta, do que por eles falarem ou estabelecerem uma regra. Exato. Então, o educar, ele é muito mais pelo ver, pela repetição. Então, nossos filhos repetem o que eles veem. Tem um traço da minha filha que é muito meu. E uma vez eu questionava uma amiga, eu falava assim, eu não sei de onde a Helena tirou isso. A Helena, ela tem uma coleção de óculos de sol. E ela é muito pequenininha, minha filha tem 3 anos. Mas isso é desde 1 ano e meio, assim. Ela vai na loja, ela escolhe, ela tem vários modelos, ela combina com a roupa. E um dia eu tava comentando com a minha amiga, eu falei, gente, eu não sei, porque eu não uso óculos de sol. O pai dela também não, eu não sei quem foi que ela viu utilizando óculos de sol que ela pegou isso pra si. E a madrinha dela falou assim, Sol, você usa óculos o tempo inteiro. Ela só tá tentando ser igual a você. Então, educar, gente, é muito mais do que a nossa capacidade de falar. O educar é o exemplo. É quem nossos filhos veem a gente, né? Como eles nos veem, como... Então, isso é muito profundo. É muito profundo e muito complexo, né? Sim. Mas esses espaços, né, de conversa, de diálogo, servem exatamente para isso, né? Pra gente, peraí, eu fico refletindo o tempo todo enquanto você fala, né? Mas, voltando aqui um pouquinho para a questão da violência, nem sempre ela deixa marcas visíveis, né? E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então, eu queria entender, de uma forma prática, como é que a gente pode, seja como pai, seja como professor, seja como profissional ali da área, ficar mais sensível e perceber ali, Soraya, que algo não tá legal. Sim. O que você acha que seriam essas sirenes, né? Esses alertas. Esses alertas, Quando a violência ela não é verbalizada, porque a criança ela sempre vai denunciar a violência, mas nem sempre ela é verbal. Nem sempre a criança vai te procurar e falar, aconteceu determinada coisa comigo. Nem sempre ela vai fazer isso, né? Mas a criança vai expressar. Porque se ela não conseguir expressar verbalmente, ela pode expressar de outras formas. E aí, quem vai conseguir identificar isso é quem está convivendo com essa criança. Então, é necessário entender que profissionais que convivem diariamente com crianças precisam entender que, possivelmente, eles que vão identificar esse processo, tá? Aí tem uma outra questão também, que é importante mencionar. É que as crianças, elas vão sempre buscar para verbalizar quem elas confiam. Certo. Então, a primeira forma, o primeiro, não vou dizer método, mas o primeiro nível de proteção é a comunicação e a confiança. É o famoso vínculo. Então, assim, quem trabalha com criança, ou os pais, ou a família, tios, irmãos, primos, todo mundo que está envolto a uma criança, ele precisa estabelecer um vínculo. Essa criança precisa confiar.
Ponto. Esse é o primeiro método de prevenção que a gente tem. É ter vínculo, é conversar, é a criança saber que você vai acreditar nela, se ela tiver que te contar alguma coisa. Então, isso é uma coisa do cotidiano. Quantas vezes a gente vira para aquela criança, ou para as crianças no coletivo e fala, vocês podem confiar na gente. Aqui é um lugar seguro. Isso precisa ser verbalizado. Precisa. Um segundo ponto é o comportamento. Então, as crianças, elas podem mudar e provavelmente elas vão mudar o comportamento. Então, eram crianças muito tranquilas que começam a ter um comportamento opositor, muita agitação em sala de aula ou em ambientes que não tá ali naquele período de atividade, né? Então, elas vão apresentar muita, né, inquietação. Aí a gente vai ter mudanças de comportamento que podem vir de hábitos noturnos. Então, por exemplo, crianças que passam a fazer xixi na cama, já não fazia mais. Crianças que tinham um sono noturno completo e já não tem mais. Pesadelos, né? Soraya, então meu filho apresentou isso. E aí agora, teve um pesadelo, eu vou perguntar pra ele se ele foi abusado? Calma, não é assim. É um conjunto de expressões. Então, comportamento escolar, comportamento nas atividades de contraturno. Teve uma modificação? Primeiro, teve modificação nos hábitos alimentares? Deixou de se alimentar? Passou um turno? É como se a gente fosse pontuando para acender aí, pra gente começar... Opa, alguma coisa tem aqui. Baixas notas escolares também é um fator. E aí a gente vai ter aquelas crianças que vão expressar no corpo, né? Então, nós, principalmente mães de meninas, porque as meninas, elas são 85% das vítimas. Né? Então, nós precisamos ter o hábito, né, de avaliar a região íntima dela. E aí, meninas maiores, a gente pode pedir para abrir, né, para ver se não tem uma vermelhidão, se não tem alguma coisa. Bebês, nós temos que avaliar, né? Então, assim, a gente tem... São crianças que não vão falar, mas elas vão expressar o excesso de vermelhidão, o excesso de assaduras. E aí, Soraya, mas aí isso não é um cuidado excessivo? Não é pressupor sempre o pior? Só que a gente tá numa realidade que a gente precisa... Pecar pelo excesso. Pecar pelo excesso. Você falou tudo. Pecar pelo excesso. Então, assim, é o cuidado. É o cuidado mesmo. E aí, a partir do momento que as crianças vão verbalizando, perguntar. Alguém fez alguma coisa que você não gostou? Na escola hoje, filho, enfim... Fez alguma coisa que você não gostou? Isso é um processo que a gente vai ensinando a criança para que ela se sinta à vontade para falar. E aí a gente tem que ter cuidado com as violências psicológicas. Porque nem sempre essa criança, ela vai ser abusada, né, de forma corporal. Às vezes é o assédio, né? E aí essa criança, ela precisa entender os limites de um carinho, né? O carinho adequado, o toque, os locais onde ela pode ser tocada em forma de carinho. Então, são várias formas que a gente tem de identificar e de fazer com que a criança entenda que aquilo dali é uma violência. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque todo esse bate-papo a gente falou de proteção, mas tão importante, né? É ensinar essa criança, esse adolescente a se proteger. Sim, né? exatamente. A criar esses recursos para entender, perceber esses sinais e se posicionarem. Mas eu queria falar de uma coisa muito importante também. Você comentou sobre a questão dos dados, né? Da estatística de que os abusadores se encontram ali. E nesses casos, quando a violência está dentro de casa e a criança ela não tem para onde ir, não tem para onde correr, como é que essa rede pode chegar até ela? E a gente está falando de criança, mas isso abrange criança, adolescente, enfim, né? No geral. Sim. Olha, a gente tem uma lei que é importantíssima citar, que é a 13.341. Essa lei, ela foi instituída em 2017, então ela é muito recente. E ela vem, ela vem 17 anos depois do ECA. O ECA é de 1990. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele que vai dizer que o que é a violência contra o adolescente e quem deve ser acionado, né? Porém, ele não diz o que deve ser feito após você saber que isso aconteceu. Então, a gente demorou 7 anos para instituir o que a gente chama de Sistema de Garantias de Direitos, que é essa rede de proteção de instituições e qual é a obrigação de cada uma, como deve proceder.
né? Mas ainda após essa lei de 2017, cada município tem que ter os seus fluxos, né, municipais de atendimento. Então, a gente vai ter uma variedade muito grande. Vai ter, vou dar o exemplo de Apucarana, que a porta de entrada para violência sexual, ela é dividida de antes de 72 horas e pós 72 horas. Então, existem maneiras de agir diferentes. Protocolos. Mas vamos lá. A violência aconteceu dentro de casa. Digamos que a mãe é conivente ou a criança não acredita que aquela mãe ou que aquele cuidador principal vá protegê-la. A Lei 3.431, ela fala que nós, enquanto agentes públicos, privados, sociedade, a gente tem que agir mediante a suspeita. Perfeito. Tá? Então, suspeitou, você tem que acionar um órgão de responsabilização. Majoritariamente, esse órgão é o Conselho Tutelar, mas ele não é o único, tá? Até porque, se você quiser fazer uma denúncia anônima, existe o canal do Disque 100. Então, primeiro acesso, denúncia anônima, Disque 100. Uma denúncia mais, né, mais robusta, você sabe, mais informações, Conselho Tutelar, tá? Aí, a gente vai ter essa lei, a instituição dos procedimentos institucionais que são de proteção a essa criança, que é a escuta especializada e o depoimento especial. Que aí a gente precisa falar sobre isso, porque hoje muitos municípios acabam violando o direito dessas crianças por não saber esses procedimentos. Então, a violência contra a criança, ela pode ser uma revelação espontânea. O que é uma revelação espontânea? Vamos lá. A criança chega para você, independente de quem você seja, e fala para você, olha, meu pai mexeu em mim, tal pessoa fez alguma coisa comigo. Isso é uma revelação espontânea. Como proceder quando eu recebo essa denúncia? Você vai escrever isso, você não vai confrontar essa criança, você não vai perguntar mais detalhes, porque isso pode causar uma confusão nessa criança, tá? Então, você vai escrever o que ela te falou e vai acionar o Conselho Tutelar, tá? Acionou o Conselho Tutelar, aí tem um procedimento que a criança pode ou não passar, porque é um direito dela, não é um dever, que é a escuta especializada. A escuta especializada é um profissional que tem um arcabouço metodológico para colher mais informações e saber ali quem foi o abusador, qual foi o cenário, né? E nem sempre a revelação espontânea, só voltando um pouquinho, vai ser uma fala, às vezes é um desenho. Quando eu atuava no CRAS, uma vez uma professora me procurou com um desenho que tinha, assim, um objeto, um desenho do órgão fálico do homem, claramente no desenho da criança. Então, ali é uma suspeita. Então, nós agimos encaminhando ela para a escuta especializada. E a escuta especializada tem um método, gente. Então, a gente precisa entender que a gente está falando de método, de ciência, né? De comprovado conhecimento para acessar essa criança sem revitimizar. O que é revitimizar? Levar essa criança de volta para o sofrimento. Para o trauma. Para o trauma. Ponto isso. Depois, vai abrir-se um processo, um inquérito judicial, e aí entra o depoimento especial, que é a coleta de provas. Pode ser dada a violência sexual dentro do prazo de 72 horas, que essa criança precise ir até, né, o IML, fazer uma perícia, coleta. Também acionar os serviços de saúde para ela fazer a profilaxia, tomar uma série de medicamentos para prevenir. Tudo isso tem que estar dentro do fluxo municipal. Então, assim, pai, mãe, profissional, se você atua em Arapongas, Apucarana, região, procure saber qual é o fluxo de atendimento à criança, adolescente vítima de violência do seu município, para você atuar conforme as possibilidades desse local. Se você não souber, na suspeita, diz que sim. O que a gente não pode fazer é ser omisso. Por que a gente não pode ser omisso? Porque existe responsabilização penal, administrativa, sanção para aqueles que sabem, têm conhecimento, acessam uma violência quando estão uma criança ou adolescente e não tomam nenhuma medida. Eu vou citar um exemplo que é muito recente e que ele acende um alerta para a sociedade. Que é o exemplo de um caso, eu não vou lembrar o nome agora e nem o local onde aconteceu. Mas uma mãe, né, ela matou o filho num ritual religioso. E ela né, decapitou essa criança. Só que ela morava num prédio e esse ritual, se eu não me engano, demorou cerca de 6 horas. E essa criança gritava, agonizava e falava, eu não quero morrer, gritava, pedia socorro, pedia ajuda. Essa criança morreu e o prédio inteiro foi indiciado junto com a mãe no processo. Por quê? Porque é omissão de socorro. É crime. Isso é negligência, isso é crime.
Então, a gente não pode ser uma sociedade que escuta uma criança verbalizar eu não quero morrer e continua assistindo a televisão. E continua fazendo comida. Lembra quando eu falei que a minha avó falou pra mim, não perca isso? Essa dor? Porque o dia que essa dor te transpassar e você não sentiu nada, você perdeu uma humanidade. Nós estamos perdendo a humanidade. Não tem como uma criança procurar a gente suspeitar e a gente não fazer nada. Ah, mas Soraya, eu não quero me expor, eu sou vizinha. A gente escuta muito isso da rede. Ah, porque eu filha do traficante, eu tenho envolvimento, a família é agressiva, tem arma em casa, vão me... Diz que sim. Diz que sim. É anônimo, ninguém vai saber de onde você ligou, é uma central federal, então não é dentro do município, não é pelo estado. E os órgãos de responsabilização, de investigação criminal, todos vão ser acionados. É pecar pelo excesso mesmo. E queria saber também, tão importante, né? O CREAS. Sim. Né? Em que momento... O CREAS é onde você trabalha, né? Isso. Em que momento ele entra em toda essa complexidade, nessa rede? Onde entra o CREAS? O CREAS, ele é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? E dentro da assistência social, a gente promove proteção social. Certo. O CREAS, ele é um serviço que vai atuar dada a violência. Então, assim, houve uma situação de violência, nós não atuamos apenas com violência de criança e adolescente. Então, é violência ao indivíduo, né? E situações de risco. Então, independente se é criança ou não, o CREAS vai ser acionado após a identificação da violência. Por que é importante você me perguntar isso? O CREAS não é um local de denúncia. Então, assim, você não pode acionar o CREAS quando você deveria acionar o Conselho Tutelar, ou acionar o CREAS quando você deveria acionar a delegacia especializada ou o Disque 100. O CREAS, ele vai ser acionado dentro desse sistema de garantias de direitos. Então, assim, a criança teve todo um processo judicial e teve todo um processo de responsabilização para aquela violência, mas ainda entende-se que existe ali um ciclo de violência que precisa ser rompido. Então, o CREAS, ele vai ser acionado para acompanhar essa família, esse indivíduo. Atuar na eminência ali para que esse ciclo de violência ele não se perpetue dentro daquela família, né? Fortalecer o vínculo familiar, a capacidade protetiva da família é essencial. Então, a gente muito responsabiliza mães que falam assim, porque a mãe é conivente, mas geralmente essa mãe também está imersa numa cultura de violência. Essa mãe também não é tão simples. Às vezes essa mãe também é vítima de violência. Às vezes essa mãe não tem condições de autossustento, de sustentar a família. Então o CREAS ele vai trabalhar para, de alguma forma, conseguir ali reduzir a incidência de um novo quadro de violência. O que é importante colocar também? A ação do CREAS não retira a necessidade de outros organismos e instituições atender essa criança. Por que eu estou falando isso? Muitas crianças vítimas de violência, elas precisam de atendimento terapêutico, psicológico. Algumas precisam até de uma ação de ordem de medicamentos mesmo, né? Para um trauma ali, para até uma depressão, enfim. E o CREAS, a gente não atua dentro da perspectiva da psicoterapia. Então, a rede de saúde, ela também precisa ser, né, acionada para esses casos, né? E principalmente para que ela entenda a prioridade do acionamento do CREAS. Então, assim, chega um acionamento do CRAS ou de outra, até do serviço de convivência, de outras instituições, ele tem que ter um nível, o acionamento do CREAS tem que ter um nível de prioridade dentro dessa fila de espera ou dessa regulação. Porque esse indivíduo sofreu uma violência, né? Muitos órgãos acabam não atendendo ou não dando prioridade para esses adolescentes, porque o CREAS já está atendendo. Entendi. Mas não é assim. A gente atua principalmente com os encaminhamentos. Então, é essencial que essa criança esteja envolta em programas de esporte, cultura, lazer. Temos também muitas crianças, né, que não querem fazer terapia, elas não querem falar sobre isso. Mas é aquele meme, né, é terapêutico, mas não é terapia. E aí, cada vez mais, eu defendo isso. Então, assim, não vamos expor essa criança a um processo terapêutico pelo qual ela não está pronta para enfrentar. Vamos colocar essa criança numa aula de dança, numa aula de música, numa escolinha de futebol. No projeto Crescer, gente. No projeto Oficina Crescer. Cultural, pedagógica, Isso. acompanhamento psicológico. Sim. Todo esse... Traz seu filho pra cá, pra ele ter uma infância sadia, pra ele conseguir conviver com outras crianças, sabe? Então, assim, muito mais do que... não estou dizendo aqui que essas crianças não
precisem fazer terapia. Sim. Eu só estou dizendo que se essa criança não está aberta para o processo terapêutico, não significa que não existe nada que possa ser feito para Exato. romper com esse ciclo de violência. Ou para amenizar esse sofrimento, essa dor, né? Então, assim, a gente precisa entender que outros dispositivos são também essenciais. Perfeito. E eu tenho uma bandeira que é: brincar é um direito. Brincar é um direito e a gente não pode esquecer que a criança vítima de violência, ela tem o direito de brincar. Ela tem o direito de fazer uma aula de dança, uma aula de música. Recentemente eu visitei um município que tem uma oficina no serviço de convivência de fanfarra. Aqui também. Aqui também tem. Gente, fanfarra. Que coisa linda. Sabe? Que a gente tinha, era tão orgânico no passado. Hoje em dia já não é tanto. Mas a música, a arte, ela salva. Ela tem um poder de cura, de expressão, né? E esses indivíduos vítimas de violência, eles precisam se expressar. Eles precisam dar vazão para essa dor em algum lugar. E nem sempre a terapia vai atender. Porque a terapia é um processo de imersão dentro de si muito profundo, né? E aí a arte, a cultura, a dança, né? A expressão corporal, às vezes ela vai deixar essa dor sair por algum outro local. Exato. Então é extremamente importante que o trabalho do CREAS, ele deve acontecer e ele é essencial dentro desse fluxo, né? Mas os braços do CREAS têm que ser a rede. Uau! E assim, nós já caminhamos para o final, mas eu não poderia fechar sem retomar uma pergunta. Que muito falamos da criança, né? Mas eu me preocupo também com aquele adolescente. Sim. Daquela fase, né, da adolescência, daquele retraimento, normalmente, né, da questão social, né? Como é que, Soraya, a gente pode orientar esses cuidadores para tentar ali, para estar mais sensível para esse adolescente também, porque a criança, você expôs muito bem, né? As formas que ela pode manifestar isso. Mas esse adolescente, que muitas vezes, né, as famílias ficam, tá naquela fase, deixa lá, e vai se acomodando. E esse adolescente, como olhar para esse adolescente também? A gente precisa pontuar a adolescência como uma expressão de ser, né? Então, a gente não pode colocar em nenhum momento na mesa a possibilidade de falar sobre a adolescência dentro daquela perspectiva da aborrecência, né? Não. Exato. O adolescer é um processo da vida que a gente vai ali criar uma maturidade emocional, cognitiva, biológica, muita mudança hormonal. Exato. E a gente precisa entender isso ali dentro dos nossos limites, mas também entendendo que é um indivíduo que precisa ser ouvido, precisa ser validado, precisa ser visto, né? E aí a gente tem hoje um índice muito alto da violência vinculada às redes sociais. Então, a gente tem o cyberbullying, a gente tem hoje o que a gente já chama de estupro digital, né? Então, muitos lugares de risco. Então, para criança e para adolescente, a regra é a mesma, convivência e vínculo. Essa é a forma dele saber que você tem abertura para acolhê-lo e para protegê-lo. Mas, quanto pai quanto mãe, a gente tem um locus privilegiado aí nessa convivência. Então, é supervisionar o acesso à internet. Não tem como, gente, deixar os nossos filhos com acesso ilimitado. Livre. Eu sempre falo que, assim, em nenhum momento você vai dar R$1 milhão pro seu filho, um carro e falar, vai viver o mundo, e você não vai fazer isso. Porque você entende que ele não consegue discernir o bem, o bom, o mal. Mas você faz isso toda vez que você dá um celular, sem supervisão nenhuma, porque você tá dando acesso ilimitado a um monte de informação. E você está permitindo que pessoas totalmente mal intencionadas acessem o seu filho cada vez mais de formas absurdas, né? A gente tem hoje rede social e plataforma digital em que não existe nenhuma responsabilização. Dr. Fábio falou a mesma coisa no podcast passado. Para pessoas que estão ali mal intencionadas. Eu lembro de uma vez que uma estagiária minha, eu ainda não era mãe, e a gente também não tinha nessa época, a gente não tinha esse uso muito grande de rede social. Mas eu lembro de uma vez que ela comentou de um episódio que ela postou uma foto da sobrinha dela, de alguma criança ali da infância, e era um bebê, e ele estava sem roupa, assim, tava tipo de fralda, né? E aí veio alguém e comentou em inglês. E aí ela não entendeu, era um perfil fake, né? Ela pegou e colocou no tradutor. E era um assédio.
Ele tava falando sobre o desejo dele dos seios do bebê. Então, era um pedófilo, né? E aí ela foi tentar denunciar. E na época não tinha opção pedofilia. E hoje em dia, se você entra lá, se não for mais de uma denúncia, o perfil não cai. Então, a gente não tá tendo, né, ações ali das plataformas para combater isso. Então, quem tem o primeiro dever de proteção? A família. Sabe? Então, assim, a gente tem hoje um monte de aplicativo que você pode utilizar, né? Mas vamos lá. Criar comunicação. Não importa o quanto você briga com seu filho, o quanto você não aceite o comportamento dele, o quanto seja difícil impor regras, o quanto seja difícil ele arrumar a cama, lavar a louça. Não importa. Você tem que falar todos os dias pro seu filho que você confia nele, que você acredita nele e que ele pode te contar qualquer coisa. E aí, gente, se seu filho tem 3 anos de idade, fala isso pra ele desde agora. Se seu filho tem 16 e você nunca falou isso, senta com ele à mesa, olha no olho dele e fala agora. Nunca é tarde para proteger os nossos filhos. Né? E existe aquela frase também, né? Ai, ninguém nunca dá aquilo que não teve, dá sim. Dá, minha filha, Dá ou sim. se dá. Então a gente vai encontrar uma forma, né? Hoje A gente ainda tem. Por que a gente dá o que a gente não teve? Pelo amor. Porque o amor é a ferramenta que nutre a gente, né? Nessa relação, a gente é nutrido pelo amor. E aí a gente cria as ferramentas para conseguir fazer. Exato. É isso que a gente precisa entender. Então, para os pais dos adolescentes, não desista do seu filho. Lá no CREAS, dos acompanhamentos que eu faço com os adolescentes. Infelizmente, muitos pais desistiram dos seus filhos. Muitos pais não acreditam nos seus filhos, né? Muitos pais preferem, às vezes, até como subterfúgio para as dores de se sentirem falhos na educação dos seus filhos, culpabilizar os filhos. Do que assumir a responsabilidade que o pai e a mãe têm, que o cuidador tem. Que é do quê? Não tem como o filho ou o indivíduo ali, ele não ter essa via de comunicação conosco. Então, assim, se ele não confia, se ele não entende que ele pode discutir ou trazer algo para você precisa se questionar. Mas eu tô dando essa abertura? Refletir. Faz essa reflexão. Se meu filho chegar pra mim e falar que ele tá sendo abusado sexualmente, ou que ele tá sendo explorado, exposto, que ele tá sendo vítima de uma violência, eu vou acreditar? Vou validar? Eu vou validar essa dor? Ou eu vou questionar? Então a gente precisa criar esse espaço seguro pra ouvir esses adolescentes. Sem julgamento, né? Sem aquela coisa do, que roupa é essa que você tá vestindo também? Olha como você anda, né? Sem o preceito do distanciamento, que mas eu não sou assim, isso não aconteceu comigo, que é você distanciar esse indivíduo de você. Então é importante que os pais entendam que você precisa falar. Nada pode estar subentendido. Se até as plantinhas crescem, né? Quando as pessoas falam palavras de amor, imagina o teu filho. Sim. Né? Imagina o teu companheiro, porque aqui a gente fala muito, né? Da criança, do adolescente, mas você mesmo enquanto sujeito, né? Sim. Com teu companheiro, Exatamente. com teus familiares, né? Que a gente possa normalizar essa cultura do afeto. Que a gente vê aqui no Projeto Crescer, né? Em cada cantinho a gente vê isso. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu gostaria, né? De que, pra gente encerrar, você pudesse... Se você pudesse plantar uma sementinha aí no coração desses pais, Sim. dessas crianças, desses adolescentes, o que você diria para elas? Bom, o que eu posso dizer é quase um mantra, que é o acolher, acreditar, denunciar. Uau. É isso. Isso vale para a sociedade, para os pais, para os familiares próximos, distantes. Acolha o seu filho, escute o seu filho. Demonstre afeto. Afeto não pode ter restrição. Abraço, carinho, né? Acolha. Né? Acredite. Nenhuma criança pode ter a dúvida imposta. Existem métodos, né, de validar, às vezes, uma agressão ou não, enfim. Mas isso vai ser feito por profissionais habilitados para fazer isso. O nosso papel é acolher, acreditar e denunciar. Gente, denunciar. Não se cale. Não deixe essa humanidade morrer dentro de você. Denuncie. Na suspeita,
Você não precisa ver, você não precisa ouvir, você não precisa ter certeza. É na suspeita. A gente não pode mais deixar que as nossas crianças fiquem expostas a tantos criminosos, né? Criminosos que ficam aí disfarçados de cidadãos de bem, né? Disfarçados de bons pais, bons filhos, bons trabalhadores. Mas que a gente não possa deixar a porta das nossas casas, a porta das nossas instituições abertas. É importante saber que tem o Disque 100, tem uma rede de proteção. E pai, mãe, se você não sabe como conversar com seu filho para proteger ele, faz uma pesquisa rápida na internet. Existem livros lúdicos que a gente pode trabalhar com as crianças, né? Pode me procurar também, né? Tem o meu @ que eu vou deixar para vocês me procurarem e a gente construir essas interações. Escolas, procurem profissionais habilitados, de credibilidade, de relevância. E assim, a gente é um trabalho incansável, é a luta de uma vida, que a gente não vai deixar morrer. A gente vai até o fim para proteger todas as crianças possíveis. É muito, muito importante esse episódio. Na verdade, todos são, mas esse tem uma gravidade, uma necessidade social muito grande. Sim. Então, novamente, a Casa do Bom Menino agradece imensamente, né, a riqueza do que você trouxe aqui para nós. Sim. E, novamente, eu sempre falo no final, mas, por favor, a informação, ela precisa chegar. Então, se você tá aí, você já tá aqui, compartilha esse vídeo, com certeza a gente vai alcançar muitas vidas. Sim. E deixa um comentário para Soraya, se você teve alguma dúvida. E até mês que vem. Tchau, tchau!